Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre os 7 maiores erros dos investidores iniciantes e como que a gente pode evitar isso, né, para o longo prazo. Então vamos lá pessoal, eu separei aqui uma listinha sobre o que falar, então vamos lá. Primeira coisa seria você guardar dinheiro na poupança, né? Para quem não sabe, poupança nos dias de hoje ela está rendendo menos do que a inflação, então eu vou colocar aqui só como exemplo, tá? Para vocês, mas digamos que a poupança esteja rendendo, sei lá, 5% ao ano, não, 4,5% ao ano, por exemplo, só que a inflação anual, ela tá tipo em 5% ao ano, então, na verdade, no final desse ano você fica negativo 0,5%. Então, se você simplesmente deixar dinheiro guardado na poupança, achando que no longo prazo ele vai rentabilizar, todo mundo sabe que a poupança é o pior investimento que existe, um dos piores investimentos que existe, você vai estar perdendo para a inflação. Então, a longo prazo, você está realmente perdendo dinheiro. A curto, médio e longo prazo mesmo, né? Porque se ele perde para a inflação e você só tem aquilo lá de investimento, você está perdendo. Então, a longo prazo, você vai ou quebrar ou você vai sair no prejuízo. E só que é tão insignificante, parece que é tão insignificante, que você nem nota isso. Só que no longo prazo você vai notar. Então, o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto é você não ter uma metodologia de investimentos. Então, você tem que ter uma estrutura própria, você tem que ter uma estratégia, você tem que saber o que você está fazendo, seja investimentos em renda fixa ou em variável, ou nos dois. Você tem que ter uma metodologia onde faça sentido para você e que realmente traga um benefício a longo prazo para você não ficar pulando de galho em galho, digamos assim, né? Então, muita gente não consegue seguir uma estrutura base, elas estão sempre mudando e elas nunca vão conseguir ter o resultado real da estratégia delas porque elas não conseguem dar tempo do negócio que elas estão fazendo se provar, digamos assim. Então, tem uma metodologia de investimentos, beleza? O terceiro ponto aqui é você não rebalancear a carteira. Isso daqui é para quem tem uma carteira de ações. O que acontece, pessoal? Você tem uma estratégia, né? E você está alocado em alguns ativos. Vamos colocar que você está alocado em 10 ativos diferentes e setores diferentes. Setor bancário, setor de energia elétrica, por exemplo. Só que, por exemplo, uma empresa sua que você tem ações, por exemplo, no setor de energia elétrica, ela cai muito, cai 50%, e por causa de um determinado evento e tudo mais, você precisa rebalancear isso daí para que você consiga ganhar a mesma rentabilidade que você estava ganhando no geral, né? Mudando de ações. Então, por exemplo, em vez de você aportar numa outra ação, você aporta nessa ação que caiu 50%. Então, você faz o oposto, né? Você tá muito pesado o seu aporte nessa empresa de energia elétrica e mesmo que ela tenha caído, você está muito pesado aqui. Às vezes é melhor você sair um pouquinho desse setor e ir para um outro setor para você começar a rebalancear, né? Mas o ideal mesmo é que sempre que você tem uma oportunidade que o mercado caiu muito, você compre para você ter uma maior quantidade daquele ativo, né? Para que quando ele suba de novo você consiga se beneficiar com isso. Mas a ideia é você saber sempre rebalancear para você não ficar muito pesado em um determinado ativo ou em um determinado setor e para você achar um equilíbrio entre a sua carteira, entre os setores bancários, energia elétrica, materiais básicos e tudo mais. Então a gente tem que saber se está sempre rebalanceando, você tem que estar sempre adaptando conforme os eventos vão acontecendo, o tempo vai passando e os anos vão se correndo, né? Vão se passando, perdão. E eu já até falei um pouquinho, né, nesse tópico, mas o próximo seria ser ganancioso quando todos são gananciosos e ser covarde quando todos são covardes, né? Seria, por exemplo, o mercado cai 30%, por exemplo, não teve nenhuma notícia assim ruim ou algo assim, mas às vezes o mercado ele vai dar uma queda, abrir com um gap muito baixo ou algo assim, e aí ele cai 30%. O que a maioria das pessoas fazem aqui? Na maioria das vezes, né, quando o mercado ele cai um determinado valor, as pessoas já realizam prejuízo, sendo que você tem que fazer o oposto, né? Quando o mercado cai, seria um momento ideal, que seria uma oportunidade, digamos assim, dependendo do ativo, né? Dependendo do ativo, você compra mais para você ter uma quantidade maior, sendo que quando o mercado subir de novo, você tem a mesma quantidade, uma quantidade maior de ativos que você teria pagando um preço muito mais baixo, né? Então você está sendo ganancioso enquanto está todo mundo sendo covarde, porque você está comprando na baixa enquanto a maioria está vendendo. E você está sendo, quando o mercado sobe muito, você realiza lucro, e você está sendo covarde, né? Enquanto a maioria está comprando, enquanto o mercado está subindo,
e aí eles não realizam o lucro cedo e aí eles acabam perdendo, entendeu? Outro ponto é você negligenciar o custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade? Seria tipo assim, em um determinado período de tempo, você ganhar menos do que você teria ganhado se você tivesse em outro investimento. Então, por exemplo, digamos que o investimento A você tem um investimento de 12% ao ano, e o investimento B você tem um investimento de 20% ao ano. Só que aí, por algum determinado motivo, no começo do ano você escolheu esse investimento A, fazendo 12% ao ano, sendo que você fica travado nele, você fica trancado, seja em ações, qualquer coisa assim. E aí, o investimento B, ele teria te dado 20% ao ano. Então, no final, no período de 12 meses, você teria ganhado 8% a mais do que você ganharia com o investimento A. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes a gente acaba perdendo o custo de oportunidade, porque a gente investe em produtos que vão ficar travado, trancado, e aí você às vezes deixa uma oportunidade passar por causa do investimento que você fez anteriormente. Aí você acaba perdendo essa rentabilidade ou deixando de ganhar, né? Porque você não soube calcular o seu custo de oportunidade. Então você tem que estar sempre de olho no custo de oportunidade. Isso vale para tudo. Toda escolha ela implica em uma perda. Então, para você ganhar de um lado, você vai estar perdendo de outro. Você só tem que fazer a escolha certa de qual que vai ser melhor você ganhar para você perder no outro lado e ser menos... quer dizer, o benefício ser maior desse ganho do que vai ser o malefício dessa perda que você vai ter, que uma ação ela vai implicar. Então, toda escolha ela vai ter ganho e prejuízo. Beleza? Só tem que saber balancear isso daí. Um outro tópico aqui é você negligenciar o longo prazo. Então, eu sempre falo aqui, bato na tecla todo dia de longo prazo. Você tem que deixar os seus investimentos trabalharem a longo prazo. Tá? A longo prazo eu tô falando de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Às vezes você deixa até isso daí para tão longe que você deixa isso daí até para a próxima geração, da sua família, dos seus filhos, seus netos e tudo mais. E assim se constrói mesmo, né? Essa criação de riqueza e tudo mais. Então você tem que levar em consideração sempre o longo prazo, não ficar tipo sacando ou não deixar os juros compostos trabalhar a seu favor. Você tem que ter isso daí muito claro na sua mente, tá? E o último ponto aqui é você não colocar a inflação na balança. Quando eu falei lá da poupança, eu estava me referindo à inflação também. Então, por exemplo, você tem um investimento aí de 10% ao ano, por exemplo, só que você tem uma inflação de 5% ao ano. O seu lucro real ele é de 5% ao ano. Então, por mais que você tenha feito 10%, o seu lucro real ele é de 5% por causa da inflação, porque a inflação ela sempre vai comer uma parte do que você está ganhando. Você só tem que saber o quanto que é exatamente para você saber o quanto você está ganhando de verdade, porque muitas pessoas não colocam isso na balança e passa que, por exemplo, daqui a 10 anos é para você ter, sei lá, 1 milhão, você vai ter 500 mil porque metade do seu dinheiro foi comido com inflação. Ou às vezes, sei lá, era para você ter 1 milhão, você vai ter 300 mil, porque 700 mil foi comido por causa da inflação. Só que você só percebe isso no longo prazo. Você tem que estar sempre de olho. Por isso que eu sempre falo da Selic, do CDI, você ficar de olho no IPCA, você ficar de olho em todas essas taxas e a inflação para você ver exatamente qual que é o ganho real e não o ganho nominal, né? E dessa maneira você vai tomar decisões melhores com seus investimentos. Fechou, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo, logo tem mais. E qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e acompanha aqui que a gente vai falar mais sobre educação financeira com vocês. Fechou? Tamo junto demais. Obrigado. Valeu. Abraço.